Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje nós falamos sobre a possível privatização de empresas estatais aqui no Brasil e também no estado de Minas Gerais. Bom, nós fomos para o intervalo com uma pergunta que eu deixei do José Augusto, do bairro Alípio de Melo, perguntando para você, Rogério, se você sabe sobre as exportações da Vale antes da privatização, quando a empresa era um cabide de empregos, segundo ele, e após a privatização, quando se tornou uma das maiores empresas do mundo. A Vale é o que é hoje, graças à privatização, foi o que ele escreveu. Zé Augusto. Isso. Boa noite, Zé Augusto, obrigado pela pergunta, mas essa questão de cabide de emprego, assim, é como as pessoas olham, como as pessoas veem de forma preconceituosa as empresas públicas, as empresas estatais, né? A Vale, eu lembro, eu sou da época, a Vale, você fazia um concurso para poder entrar na Vale, né? E era um concurso muito disputado, porque é um salário bom, e realmente se tinha alguma indicação política, eu acredito que sim, como toda empresa estatal, é uma coisa que a gente deve combater. Agora, não é por causa disso que vamos destruir a empresa, né? Eu acho que a gente tem que consertar o que está errado e não destruir. Quanto à questão das importações da Vale, depois que ela foi privatizada, coincidiu também, aumentou muito o lucro dela depois, coincidiu com uma valorização muito grande do minério de ferro. A China começou a exportar muito, a importar muito minério de ferro, principalmente aqui do Brasil, e o minério de ferro ficou num valor bem mais alto. Coincidiu, a partir dos anos 2000, a Vale teve um aumento muito grande na sua exportação e no seu lucro, justamente levando em conta também essa grande valorização do minério de ferro no mercado internacional. Mas quando ela foi vendida, ela já era a maior exportadora de minério do mundo, é importante registrar isso. De fato, depois da privatização, ampliaram-se as exportações, a lucratividade da empresa, mas quando ela foi vendida, diga-se de passagem, muito abaixo do valor de mercado à época, ela já era a maior exportadora de minério do mundo, o que gerou muita revolta e muita manifestação dos brasileiros contra essa entrega de uma estatal que era importante até aquela época. Nós falamos muito desse cenário nacional, mas aqui em Minas também nós vivemos a privatização, um exemplo foi a Uzi Minas, até que a gente citou na abertura do programa. Como é essa questão hoje dentro do Estado? Como que você vê dentro do Conselho de Economia? Vocês avaliam isso? De fato, a gente avalia com uma certa preocupação, principalmente das principais empresas que têm sendo discutidas pelo atual governo para serem privatizadas, como é o caso da CEMIG, né, que faz a distribuição da energia elétrica no estado, e da Copasa, que faz a distribuição e saneamento da água. A gente teve vários problemas e experiências negativas com a privatização de empresas que fazem a distribuição da água em alguns países da América do Sul, como no Chile, na Bolívia, que as tarifas subiram de tal maneira, por exemplo, na Bolívia, que o governo teve que voltar atrás com a sua privatização. Então, esse é um problema que a gente tem que acompanhar de perto. Outra coisa é a CEMIG, que inclusive foi incluída na Constituição Mineira, que para ela ser vendida, para ela ser privatizada, ela precisa de uma aprovação através de referendo popular e de 3/5 dos votos dos deputados na Assembleia Legislativa. Então, tamanha importância dessa estatal para o povo mineiro. Por mais que a gente, às vezes, tenha críticas às suas prestações de serviço, mas é uma empresa que presta um serviço essencial para o povo mineiro, que é o de distribuição da energia elétrica. Reinaldo, você conhece bastante, né, esse setor aqui em Minas. Gostaria que você colocasse, então, esse posicionamento. Bem, Ana Flávia, eu vou fazer só um breve registro sobre a questão das exportações da Vale, apenas para dizer de algo que é absolutamente importante para Minas Gerais, que é a revisão das perdas advindas da Lei Candir. A Lei Candir instituiu uma isenção fiscal em relação ao ICMS, apesar de ser uma lei federal, isentou um imposto estadual, e que diz respeito exatamente aos produtos semi-elaborados, dentre eles o petróleo e o café. Vejam vocês o que Minas Gerais perdeu em termos de tributação nesses dois setores. Inclusive, houve uma ação julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, é um debate que é necessário ser feito para que seja feita compensação das perdas de Minas Gerais. Mas, especificamente, sobre a pergunta que nos faz aqui a Ana Flávia, sobre como as empresas estatais de Minas Gerais podem ou não ser privatizadas. Bem, eu tenho uma posição específica a respeito de como o Estado brasileiro pode entrar como empresário propriamente dito. Ele pode explorar a atividade econômica prestando serviços públicos
ou exploração da atividade econômica em sentido estrito, que é aquele Estado empresário que visa o lucro. No sentido da prestação dos serviços públicos, até aproximando daquela necessidade em setores que não especificamente gerem lucro, como, por exemplo, além da empresa estatal de Minas Gerais, que havia dito o Rogério, também a Emater, que é uma empresa que tem um desenvolvimento fundamental para o homem do campo, eu diria que estes setores são muito relevantes, dentre eles está a CEMIG e a Copasa, bem dito aqui pelo Gustavo, no sentido de que a Constituição do Estado de Minas Gerais, de 89, prevê a necessidade do referendo, e também se estende à Copasa, porque a questão do saneamento também está lá esculpida. Então, a política estabelecida em plataforma eleitoral do atual governador tem um impacto de ordem constitucional de difícil superação, a despeito de talvez ele não conhecer a época. Mas quando o Estado é empresário, explorador da atividade econômica em sentido estrito, eu tenho uma posição já de maior delegação, não sei, setores estratégicos, como por exemplo petróleo, para a iniciativa privada. Exatamente porque não é o papel do Estado ser o papel empresário para ferir lucro, mas sim de prestar o serviço. O que precisa é regular bem a atividade econômica em sentido estrito, recolher os tributos para que aí sim, na necessidade de garantir os direitos, tenha recursos para fazê-lo. Quer completar? Bom, a questão aí de, né, a gente vê, igual a Vale ser entregue, uma questão estratégica, né? As pessoas têm essa visão, a empresa pública só serve para corrupção, só tem corrupção. Gente, corrupção também a gente vê em empresa privada. E com agravante, no Brasil, acho que é um dos únicos países que não tem uma lei específica para punir a corrupção na empresa privada. Tem leis para punir a corrupção em empresa pública, mas não tem leis para poder punir a corrupção em empresa privada. E existe. Quem foi que corrompeu vários políticos? Foi a OAS, a Odebrecht, né? A Andrade Gutierrez. São empresas que são envolvidas. A gente vê também casos fora do Brasil, não é só no Brasil. Tem uma Enron lá nos Estados Unidos, também casos de corrupção. Então, corrupção não é um privilégio de empresa pública nem de servidor público. A corrupção é uma coisa que é inerente ao homem. O que a gente tem que fazer é combater sempre. E na visão de vocês, alguma empresa privatizada fez bem para o Brasil? Assim, o Brasil deveria ter privatizado? Você citou aí as empresas que dão prejuízo hoje para o governo, mas são necessárias. Sim. Do outro lado, também aconteceu isso? Alguma empresa que foi privatizada e para o nosso governo foi melhor? Não, eu desconheço. Eu não sei assim te falar de cabeça alguma empresa que tenha sido melhor para o país que ela ter sido privatizada. Eu agora não me recordo de nenhuma com esse perfil. Não sei se meus colegas aqui Respeitosamente, conhecem. a mim me parece que o exemplo do setor de telefonia é um bom exemplo. Está sendo mal prestado hoje em dia devido à falha na regulação. Entretanto, é um setor que, de fato, expandiu muito, garantindo a todos uma acessibilidade muito maior do que era na época anterior. Reinaldo, eu acho que a questão das empresas de telecomunicação, né, de telefonia, principalmente, elas melhoraram, não foi por causa da privatização, e sim por causa da tecnologia. Esse é o meu modo de pensar. Eu ouvi, mas vou registrar discordância. Quer fazer algum Eu acho que eu concordo, né, que de fato o serviço de telefonia até aquela época era um serviço muito caro, né? Poucas pessoas tinham acesso ao serviço de telecomunicação e após as privatizações, de fato, houve essa democratização, que também foi acompanhado do processo de tecnologia vivido em todo o mundo, não foi uma exclusividade do Brasil. Mas aí tem o outro lado, que o Brasil hoje tem os serviços de comunicação mais caros do mundo, né? O serviço tanto de telefonia quanto o serviço de banda larga, de internet, que também é prestado com má qualidade e que são os serviços com maiores queixas nos serviços de atendimento ao consumidor. Talvez esse seja um bom exemplo. Eu atribuo a falha na regulação e não a concessão para a iniciativa privada explorar essa atividade. Até vou registrar, certa vez viajando para Cuba, conheci lá como os cidadãos de Havana, português, convivem com a falta de internet. E isto é um serviço de telefonia e eu ficava percebendo as pessoas chegando perto das lan houses para tentar pegar aquele Wi-Fi, aquela coisa precária. E vejam vocês que nós temos uma informatização generalizada no país. E lá, a falta da concessão para a iniciativa privada, por um modelo político que o povo assim entende por permanecer, se é que ele tem essa condição de decidir dessa maneira, mas o fato é que lá não teve esse avanço. Mas será que é só apenas a
questão tecnológica? A mim me parece que não, mas de modo geral, acredito sim que nós não devemos temer, devemos regulamentar por meio de lei, resoluções das agências reguladoras para que o empresário possa contribuir para o desenvolvimento do país e não temê-lo, porque precisamos de juntar esforços e não de separar com esse antagonismo que não faz bem ao país. Agora é importante ressaltar nesse debate também, por exemplo, dessas estatais mineiras aqui citadas, como a Copasa e a CEMIG, que elas já são estatais com capital aberto, né? Elas são autarquias de sociedade mista. Apesar do governo ter a maioria das ações, mais de 50%, as outras demais ações foram fatiadas e vendidas no mercado de capital. Tá na bolsa. Então, elas visam o lucro também. Elas não são empresas 100% públicas. Isso é importante a gente ressaltar. Que elas não são 100% públicas, aí eu estou fazendo uma pergunta para você como economista. É um bom negócio, então, para que as pessoas façam investimentos? O governo é um sócio bacana? Eu acho que tem que avaliar, né? Cada empresa tem a sua gestão própria, né? E isso para fazer um investimento, a gente tem que avaliar sua lucratividade, a sua confiabilidade no próprio mercado, se ela é uma empresa que, de fato, tem feito uma gestão de forma a garantir os lucros para os acionistas e a prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Sim. A maior estrela da Bolsa, né, todo mundo sabe, é a Petrobras. Uhum. É a empresa que todo dia é a que tem mais liquidez, é a que é a mais negociada, justamente a Petrobras e Vale também. É uma de economia mista, né, estatal, e outra privada. Quer fazer algum comentário? Não. Eu gostaria, só para finalizar, estou encerrando já o nosso programa, mas uma palavra, assim, nessa visão de vocês, essa polêmica dentro do governo Bolsonaro, que era uma proposta de campanha e está encontrando resistência dentro do próprio governo. O que vocês acreditam que deve sair disso? Olha, bom, a gente sabe, a gente tem assim aquela ideia, a gente viu, por exemplo, o governo militar era muito nacionalista, né? E a gente vê agora que está um governo que colocou um monte de militares dentro do governo, mas que perdeu esse nacionalismo. A gente sempre participa de reuniões, eu não fui no da Caixa, porque eu não sou da Caixa, sou do Banco do Brasil, né? Vamos lá. Mas aí, onde numa reunião da Caixa, várias pessoas estavam afardadas. Então, assim, que nacionalismo é esse que vai entregar as nossas riquezas, que vai entregar as nossas empresas, entregar o nosso pré-sal, entregar os bancos públicos para a iniciativa privada, visando apenas o lucro? Reinaldo. A mim me parece, Ana Flávia, que a falta de definição... Infelizmente, eu vou ter que interromper você, gente. Peço desculpas, agradeço a participação de todos e o programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos também a sua companhia e eu te espero aqui na semana que vem para mais um Horizonte Debate. Grande abraço e até lá.